Acharei 2 Timóteo 3, 14 em diante. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu tenho uma outra versão aqui, dos últimos 2 versículos que a gente leu, onde diz assim: Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém? Vamos orar ao Senhor pedindo que Ele ilumine nossas mentes por intermédio da sua palavra. Pai querido e amado, diante de Ti colocamos, ó Deus, esse texto a qual vamos refletir, e que o Espírito nos ajude a compreender esses textos e aplicá-lo principalmente às nossas vidas, que ela faça sentido para nós, a tal ponto, Deus, de a gente entender o que nós temos que fazer a respeito das Sagradas Escrituras e como lê-las. Fala conosco nessa manhã, Senhor, e fala ao coração dos meus irmãos muito mais do que eu mesmo possa falar, que eles mesmo compreendam o que o Espírito quer dizer à igreja. Isso te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, houve há umas 2 décadas atrás um movimento aí pelo mundo chamado de Novas Revelações. A ideia era de que estava surgindo profetas, Deus estava levantando profetas no mundo, e esses profetas traziam, né, novas revelações da parte de Deus. Teve um que foi o que mais me escandalizou, que aconteceu em 2009. Isso. Eu acho que já até citei aqui com vocês em um outro momento. O que mais me escandalizou: um desses profetas veio ao Brasil, trazido por um desses pregadores famosos da televisão aí, né? E aí ele falou que Deus estava revelando para ele que ele ia trazer uma unção das finanças, né, para o mundo e principalmente para o povo de Deus. Só que para você ser um abençoado com a unção das finanças, você tinha que mandar naquela hora, enquanto o programa estava acontecendo, R$900 de oferta para o programa, né? E aí era R$900 porque era do ano 2009, né? No ano seguinte, ano 2000, tinha que ser R$2.000, eu acho, né? Então, ficou essa onda de profetas, e teve vários, né, por aí, com essas ondas de novas revelações, de novas interpretações das Sagradas Escrituras, de forma que só o Espírito revelava, e só algumas pessoas seletas sabiam interpretar corretamente aqueles textos. E isso acabou se infiltrando em muitas igrejas, no Brasil principalmente, nas igrejas, principalmente de linha mais pentecostal, que as igrejas de linha pentecostal, a gente sabe, elas gostam de revelação bíblica, né, de revelação profética, essas coisas. E revelação bíblica, revelação profética é uma coisa real, mas a gente tem que ter cuidado. E Paulo, né, na verdade Pedro, ele diz assim que a gente tem que ter muito cuidado e provar os espíritos, né? O apóstolo João, nas suas epístolas, diz: provem os espíritos. O problema é que muitas pessoas, como gostam desse tipo de coisa, cederam a essas pessoas, caíram na lábia dessas pessoas, ficaram envoltas desse negócio de novas revelações. Eu me lembro que naquela época, nos anos 90, final dos anos 90 e nos anos 2000, essa onda de participar de vigílias nos montes, não sei o que, cresceu muito. E as pessoas iam para esses movimentos atrás das revelações, atrás das profecias. Se elas iam se dar bem no namoro, se ia se dar bem no casamento, se ia se dar bem nos negócios, se alguma porta ia abrir para alguma coisa. Queria, né, saber de um monte de coisa e ir atrás dos profetas. E aí aqueles mal intencionados se aproveitaram dessa situação. Até recentemente ainda existem pessoas que ainda ficam correndo atrás dessas coisas, que ainda ficam atrás de uma revelação, de uma profecia, de alguma coisa que direcione a vida delas, e elas esquecem de se voltar à palavra de Deus.
O problema é que muitos desses profetas, que na verdade às vezes são falsos profetas, que para tudo tem que ter uma resposta para as pessoas, porque senão, se não tiver, não é profeta, né? Porque a pessoa fica até meio, é um jogo tão perigoso, esse negócio da profetada, que todo mundo acha que você tem resposta para tudo, uma revelação para tudo, né? E você pode dirigir a vida dela em tudo. E aí a pessoa que teve em algum momento da sua vida de fato, né, recebeu de Deus mesmo uma revelação para falar a alguém, aí você se vê agora tendo sempre que dizer alguma coisa para alguém, e você começa a inventar. Você começa né, fazer aquela joga que nem signo, né? Quem costumava ler signo aí, porque crente não lê signo, né? Mas quando se lê signo, né, tem aquelas coisas gerais assim que o signo fala, que você se identifica, né? Nossa, parece comigo mesmo, porque ele fala de uma forma generalizada e a pessoa acaba achando que é com ela mesmo aquele negócio, né? Então o profeta ele generaliza algumas coisas assim: tu vai ser abençoado, tem uma bênção para ti. Claro que você vai ser abençoado, e claro que tem uma bênção para você, porque todos nós, segundo Paulo em Efésios 1:3 diz, nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Então todos estão abençoados mesmo. A gente tem que só abusar um pouco mais da nossa fé, né, para receber as bênçãos. A gente não precisa da revelação, da profecia para a gente ser abençoado. Você precisa ter mais fé somente. Então teve essa onda, e aí Paulo, ele em 2 momentos, ele tenta nos ajudar, né, a gente se livrar dessa coisa. Ele diz assim: admira-me, lá em Gálatas 1:6-8, diz assim, ó, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, porque esse negócio de nova revelação acaba trazendo outro evangelho, né? O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, que vá além do que nós já pregamos, esse seja considerado maldito. Então essa ideia de atrás novas revelações, a gente está indo atrás de uma pessoa que é maldita, porque está trazendo um outro evangelho. E aí nós passamos a ser amaldiçoados também. E aí depois desse movimento, e um negócio que sempre está em volta na nossa vida, que de vez em quando a gente tem que ter cuidado, é a questão de seguir o próprio coração, né? Sabe aquele crente assim que quase não entende nada da Bíblia, mas tem coisa para tudo? E ele diz, não, eu acho isso, eu acho aquilo outro. Aí ele segue aquilo que está no coração. Não, mas eu sigo no meu coração, sinto no meu coração, sabe? Quando a pessoa diz que tem resposta para qualquer coisa e sabe o que fazer porque sentiu no coração. Tem muito crente que é assim. Tem muito crente que, em vez de ir à palavra de Deus para saber o que o Senhor está dizendo, não, o que eu senti no coração, o que Deus me falar no coração, né, é o que eu vou fazer. E às vezes está indo contra a palavra de Deus. Às vezes está indo contra um princípio bíblico, contra um princípio até de bom senso às vezes, porque sentiu no coração, né? Muitos pastores sentem no coração coisas, aí prega na igreja, e geralmente o que ele sente no coração tem a ver com ambição, com ganância, né? Começa a pregar para a igreja coisas para poder ficar rico, porque ouviu no coração. A gente tem que ter muito cuidado com esse negócio. Aquilo que a gente acha que ouviu no coração, a gente tem que correr para a palavra para saber se testifica, se está coerente com essa coisa. Porque se não estiver coerente, não foi o Espírito de Deus que falou o coração. Por quê? Jeremias diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração. Nosso coração se engana. Por quê? Porque por conta do pecado, o nosso coração ficou corrompido. Os desejos do coração, os pensamentos do coração estão dentro desse processo corrompido. E todos nós que nos convertemos, temos que mudar esse coração, a ponto de o nosso coração ser um com o coração de Deus. Mas enquanto não é um com o coração de Deus, a gente não pode dar muito ouvido ao coração. Por isso que lá em Provérbios, você vai ter no capítulo 3, versículo 5, o seguinte, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento.
Ou seja, em vez de você ouvir o coração, que o coração confia no Senhor, deve confiar no Senhor. Esse coração enganoso e corrompido não tem que ditar as normas para a gente, ele tem que confiar no Senhor e na sua palavra. Por que eu estou dizendo essas questões de novas revelações, de seguir o que está no coração? Porque na época da Reforma Protestante, lá no século XVI, um dos pontos que se levantaram a respeito da importância para a igreja se reformar, né, e chegar e se revitalizar dentro daquilo que era a palavra de Deus, é se voltar novamente para as Sagradas Escrituras. E um dos pontos, não sei se você dá para ler, né, tem ali o Sola Gratia, Sola Fide, Sola Christus, Sola Escritura é o quarto, né, que é somente as Escrituras. Os reformadores trouxeram isso como um dos pilares para a reforma protestante. Essa reforma deveria acontecer segundo a palavra de Deus e somente pela palavra de Deus. As nossas vidas devem ser reformadas, devem ser renovadas, devem ser transformadas somente pela palavra de Deus. Porque naquele momento existiam outros fatores que as pessoas levavam em consideração para poder reger a igreja e reger suas vidas. Era a palavra do padre, era a palavra do bispo, era a palavra do papa, era a tradição, né? A tradição católica. Eles colocavam em pé de igualdade as Sagradas Escrituras e todos os textos daqueles que é chamado de pais da igreja. Colocavam em pé de igualdade, como se aqueles textos daquelas pessoas também tivessem sido inspiradas por Deus. Também tivessem sido inspiradas. Agora é interessante que essas pessoas divergem de uma das outras. Se elas divergem uma das outras, como é que elas podem então ser palavra de Deus? Porque a palavra de Deus ela não diverge dela mesma. A palavra de Deus tem coerência, né? Tem uma sabedoria atemporal. E a sabedoria dos homens não são atemporais. A sabedoria dos homens elas estão ficadas dentro da sua cultura, dentro do seu tempo. Daqui a uns anos essa sabedoria não serve para mais nada. A palavra de Deus ela tem uma sabedoria que perpassa todas as temporalidades e todas as culturas. Então, sabendo dessa importância que os reformadores eles resolvem, então, levantar essas questões. A pergunta que os reformadores faziam: qual é a autoridade, né, normativa segundo a qual a igreja deve moldar a sua fé? Essa era a pergunta. Qual é a autoridade normativa? Porque para a tradição da igreja até então, a autoridade normativa era as bulas papais. O que o Papa disse tem que ser obedecido. E era interessante que as pessoas sabiam mais o que o Papa dizia do que a Bíblia dizia. Porque a Bíblia não era acessível para todo mundo. A Bíblia não era desse formato como nós temos hoje, né? A Bíblia antigamente, na era medieval, era aqueles textos maiores assim, todos desenhados, né? Era bonito porque era tudo de forma artesanal a Bíblia, né? Só que ela era um negócio grande e muito caro. Não dava para todo mundo ter. E fora que também na era medieval, muito poucas pessoas sabiam ler. A maioria eram analfabetos, né? Só os nobres e o clero sabia ler. Então as pessoas sabiam mais do que os seus sacerdotes diziam dentro da igreja do que o que dizia na Bíblia. E geralmente o que eles diziam na igreja não tinha a ver com a Bíblia. Geralmente. E aí foi quando os reformadores disseram: não, a Bíblia precisa ser lida pelo povo. As pessoas precisam ouvir a voz do próprio Deus. E aí, dentro do processo da reforma protestante, se fez o primeiro livro impresso no mundo, e foi a Bíblia Sagrada. Traduzida para a linguagem que as pessoas compreendiam, porque antes a Bíblia era em latim, e latim era só o clero sabia ler em latim. E aí traduziram a primeira Bíblia, fora do latim, foi a Bíblia para o alemão, né, do Lutero. E aí depois os ingleses traduziram para o inglês, depois os portugueses fizeram para o português, para que você pudesse ler a Bíblia e ler o que o próprio Deus diz para cada um de nós. Então, fazendo essas perguntas de qual é a autoridade normativa segundo a qual a igreja deve moldar a sua fé, a resposta deles: a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E nós cremos que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, que é o testemunho de Deus,
que ela serve para nós hoje, que ela fala hoje, que ela se renova a cada manhã. E que ela tem verdades maravilhosas para cada um de nós, que ela tem promessas maravilhosas para cada um de nós, a qual cada um de nós temos que pautar a nossa vida por intermédio dela, porque ela sim tem aquela sabedoria que nos falta. Quando a gente resolve viver baseado no que a gente sente no coração, a gente vai percebendo que a gente vai só quebrando a cara, a gente só vai dando de mal a pior, porque o ser humano não sabe, né? Tem um texto bem interessante que Deus está conversando com Jonas, né? Porque Jonas está com raiva de Deus, porque Deus resolveu perdoar todos os ninivitas, né? E salvar todos os ninivitas. E aí, lá pelo capítulo 4 de Jonas, aí Deus diz o seguinte para Jonas, né? Não terei eu misericórdia desse povo que não sabe discernir entre o bem e o mal, que não consegue ver um palmo à frente do nariz? Né? É uma forma de Deus estar dizendo assim, essas pessoas, elas tomam decisões porque elas não sabem as consequências das suas decisões. Elas são ignorantes, elas estão na obscuridade do seu entendimento, como Paulo usa essa expressão lá em Efésios, né? Então todos nós estamos em obscuridade de conhecimento. A gente não conhece o futuro, a gente sabe o dia de amanhã. Então a gente precisa de uma sabedoria para nos conduzir nesse mundo difícil. E Deus, na sua sabedoria, Ele resolveu nos dar conhecimento através das Sagradas Escrituras. Por isso que a gente é chamado pelos sociólogos de o povo do livro, porque a gente baseia a nossa vida num livro. Só que não é qualquer livro, é de uma sabedoria milenar, que já está provada pelo tempo, e que aqueles que a seguiram foram abençoados. Foram abençoados. Aqueles que não seguiram sofrem consequências. Jesus diz: erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E nós temos que conhecer cada vez mais as Escrituras para poder conhecer também o poder de Deus. Então, por essas questões é que os reformadores se voltaram então para esse texto de Paulo, onde Paulo afirma categoricamente: toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Essa ideia de inspiração das Sagradas Escrituras traz para nós o teor de autoridade que ela tem para nossas vidas, de autoridade. E aí nós temos que considerar algumas coisas. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele está escrevendo para um recém-pastor, uma pessoa bem novinha, precisava de instruções, precisava de recomendações. A igreja de Éfeso, que era a igreja que Timóteo estava pastoreando, era uma igreja que tinha vários problemas. E Timóteo precisava de sabedoria para se conduzir no meio daquelas igrejas e para tirar as ideias erradas que estavam no meio do povo. Principalmente porque naquele período a igreja já estava começando a ter as suas heresias. Sempre tem, né? Já estava tendo as heresias. Já existia um grupo chamado gnósticos, que eram novos mestres, com novas revelações, com novas coisas, mais místicas do que bíblicas. Né? E aí Paulo precisava de sabedoria, de instrução para lidar com essas questões. E aí a sabedoria que Paulo recomenda para Timóteo é o seguinte: leia as Escrituras, se volte para as Escrituras, né? Como ele diz assim, você desde a infância, no versículo 15, né? Desde a infância você sabe das sagradas letras, né? Que podem te tornar sábio. Timóteo, ele era filho de uma mãe judia. O pai era pagão, mas a mãe era judia. E a mãe judia tinha ensinado as Sagradas Escrituras para Timóteo desde os 5 anos. Com 13 anos, Timóteo tinha feito o bar mitzvah, que é aquela declaração da lei para poder ele se considerar uma pessoa maior e se tornar um filho da lei. Não é? Bar mitzvah quer dizer isso, né? Filho da lei. Bar quer dizer filho e mitzvah quer dizer mandamento. Então, são um filho do mandamento. Dos 5 aos 13 anos, ele aprendeu toda a Escritura Sagrada. E aí Paulo relembra ele: você desde a infância, você sabe as sagradas letras, e elas podem te tornar sábio. Essa é a recomendação que Paulo dá para ele. E é com essas Escrituras que você vai pastorear, é com essas Escrituras que você vai viver a sua vida cristã, é com essas Escrituras que você vai combater os falsos erros das igrejas, é com essas Escrituras que você vai instruir as pessoas, vai discipulá-las. É com essas Escrituras que você aprendeu.
Paulo podia ter dito muitas outras coisas para Timóteo, mas a coisa mais importante que Paulo disse para Timóteo foi isso: se lembre das Escrituras e volte para as Escrituras. Leia, releia, entronize as Sagradas Escrituras no seu coração, para que você nunca se esqueça dela. E aí nós vamos ver algumas questões interessantes dessa recomendação de Paulo. Primeira coisa importante que Paulo está ensinando aqui para Timóteo é de que a palavra de Deus é um memorial da ação de Deus na história. O que é as Sagradas Escrituras? É esse memorial do relacionamento de Deus para com o homem. É esse relato das experiências de milhares de pessoas que tiveram com as suas histórias, e nas suas histórias, uma relação com Deus. E nessa relação com Deus, que foi escrita para nós, traz experiência, traz sabedoria. Uma das coisas que eu gosto nas Sagradas Escrituras é que ela, inclusive, fala até dos erros dos grandes homens de Deus, porque é nos erros que nós vamos também aprender o que não fazer. A Bíblia não é um livro de ficção romanceado, né? Quando eu tinha 16 anos, me emprestaram um livro para eu ler, que era uma biografia do Lee Iacocca. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Lee Iacocca foi considerado um dos maiores empresários e executivos dos Estados Unidos. Ele foi presidente da Ford, foi presidente da Chrysler, né, grandes companhias de automobilísticas. E por ele ter sido considerado um grande executivo, né, fizeram uma biografia da vida dele, na qual ele mesmo é a pessoa que relata tudo ali, né? E aí quando você lê a obra, quando eu tinha 16 anos eu não percebi muito bem isso. Depois que você vai amadurecendo na leitura, você vai percebendo algumas coisas. Mas depois eu comecei a perceber que quando você vai lendo essa obra, você lê um livro muito romanceado. É um livro de uma história real, né, de uma pessoa real, mas de romanceado. O que quer dizer? Ele só coloca as coisas boas que aconteceu na vida dele. Ele só coloca o lado próspero da vida dele, do que deu certo, né, daquilo que fez o grande Lee Iacocca. Mas dos perrengues da vida, dos fracassos, dos erros não aparecem, né? Então você lê o livro, parece um santo, sabe? Um santo do mundo empresarial, onde só tem bênçãos, só tem coisas boas. E aí depois os grandes historiadores, pessoas que comentam, né, sobre esse livro, dizem que aquele livro ele esconde muitos erros que o Lee Iacocca, né, praticou. A Bíblia não faz isso. A Bíblia é um livro que traz as coisas boas, mas traz as coisas ruins. Então você, por exemplo, Davi, o grande Davi, você conhece todos os pecados de Davi quando você lê a Bíblia. Todos. Não é? E a gente fica até, às vezes, escandalizado de tanto pecado que Davi cometeu. Mas é nos pecados de Davi que a gente aprende o que Deus não espera de nós, não quer de nós. É nos pecados de Davi que a gente vai ter sabedoria. Então quando a Bíblia traz esses erros, é para mostrar que o ser humano não é perfeito. Só um foi perfeito e foi Jesus Cristo. É interessante, uma Bíblia que fala dos erros de todo mundo, ela também não ia esconder erro de Jesus se Jesus tivesse cometido erro. O problema é que Jesus, ele era bom mesmo, ele era perfeito mesmo, porque ele era sábio. Jesus tinha um conhecimento das Escrituras, ele era as próprias Escrituras encarnadas. Nesse conhecimento que ele tem das Escrituras, ele vive cabalmente ela, e por isso ele é abençoado. Então, nesse livro de memórias das ações de Deus na história e na vida de pessoas, é o livro que deve nos influenciar para a gente viver a nossa vida também, para a gente se inspirar nela, porque ela é inspirada para nos inspirar a viver uma vida como agrada a Deus, uma vida cheia de sabedoria para a gente mesmo poder prosperar nesse mundo, para dar certo as coisas. Deus, quando estava dando a lei para o povo de Deus no deserto, Deus disse para Moisés o seguinte: se esse povo obedecer esses mandamentos, eles serão considerados o povo mais sábio da terra. Olha só, se eles obedecessem, porque na Bíblia, lei e obedecer são coisas
em conjunto. Conhecimento e prática, ela é uma única coisa na Bíblia. Nós, no Ocidente, é que separamos as coisas. Um conhecimento, o outro é a prática, né? No mundo oriental não existe divisão entre conhecimento e prática. Aquilo que você conhece é aquilo que você pratica, no mundo oriental. É uma outra lógica, é um outro tipo de cultura, que é a qual a gente tem que aprender. Porque o cristianismo, gente, é oriental, tá? Né? A nossa fé nasce no Oriente, não nasce no Ocidente. O Ocidente estragou a Bíblia, vamos colocar dessa forma. É por isso que eu sou um pouco fã da espiritualidade cristã do Oriente, né? Por exemplo, a espiritualidade russa, ortodoxa, copta, né? Que são um cristianismo oriental. Eles também não têm essa diferença entre conhecer e praticar. Para eles, quando você conhece, você pratica. É uma coisa só. Então, se eles obedecessem, Deus diz, eles seriam conhecidos como o povo mais sábio da terra. Tem um exercício, para quem é curioso e gosta de pesquisar na internet, você pode fazer essa pesquisa depois. Se você for ler a lista dos Nobéis, né, dos prêmios Nobel no mundo, mais de 50% foi judeu que ganhou. É uma coisa impressionante. Mais de 50% dos prêmios Nobel são judeus. Geralmente judeu com alguma nacionalidade, por exemplo, o Einstein. O Einstein ele era um judeu alemão, né? Porque tem isso, né? Muito judeu nasceu em outros lugares, mas não deixa de ser judeu. Até o pai da psicanálise, o pai da psicologia, o criador da psicologia era judeu, só que ele resolveu ser ateu, né? O Sigmund Freud era um judeu também. Se você vai ver a lista, é grande, né? Mas porque Deus fez aquele povo sábio pelo conhecimento que tinha dado a eles. E nós nos tornamos sábios quando a gente também mergulha na palavra de Deus, aprende a palavra de Deus e deixa a palavra de Deus nos transformar, nos inspirar, né? Aquela pergunta que todos nós às vezes fazemos: por que a gente tem que ler a Bíblia? É para ver o que Deus fez na vida de homens e mulheres que eram pessoas como nós. Moisés, o grande Moisés, era uma pessoa como nós. E você às vezes tem mais qualidade do que Moisés, porque Moisés era cheio de defeito. Uma delas era a questão da fala, né? Ele tinha dificuldade na fala. Alguns dizem que ele era gago, mas foi o grande Moisés. E Deus usou ele grandemente, porque ele obedeceu a Deus. Então, ler as Sagradas Escrituras é para ver isso, que Deus agiu de forma poderosa na vida de pessoas comuns, pessoas igual a nós, pessoas que cheias das mesmas falhas, dos mesmos erros. O apóstolo Pedro diz na sua epístola que Elias, homem, sujeito às paixões igual a nós, ele orou a Deus e fez cair uma chuva depois de 3 anos e meio sem chover, né? Depois de 3 anos e meio sem chover, ele orou e a chuva caiu. Então a palavra de Deus é o memorial da ação de Deus na história, é o relato de Deus. Por isso que o texto de Hebreus vai colocar para nós, diante de tantas testemunhas, né? Quer ver? Vamos lá para ver esse texto, é muito interessante, lá em Hebreus capítulo 11 e 12. Capítulo 12, versículo 1. Olha só o que diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. No capítulo 11 ele tinha falado de um monte de pessoas, homens e mulheres, que é chamado de os heróis da fé, né, que a gente chama, né? A galeria dos heróis da fé, o capítulo 11 de Hebreus. Então agora no 12, agora nós que temos essas nuvens de testemunhas,
ao nosso redor, pela palavra das Sagradas Escrituras, que a gente se espelhe nessas pessoas, que a gente corra a carreira que nos é proposta, que a gente se livre do pecado. Então, esses textos aqui de Hebreus, que é um resumo da história bíblica, da relação de Deus com essas pessoas, serve para nos inspirar. Aprender com os erros deles, aprender com o acerto deles. Diz que o sábio é aquele que não aprende com seus erros, o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Para não cometer os seus próprios erros. Por isso que os filhos devem ouvir mais os pais, porque os pais já erraram bastante. Não é? Os pais já erraram bastante. Então aprenda com os erros dos pais para não cometer, não precisar passar pelos mesmos erros. Aprenda, né, e seja sábio aprendendo com os erros que os outros já cometeram. E aí tem uma frase bem interessante do Lutero que diz assim: podemos abrir mão de tudo, exceto da palavra de Deus. Abra mão das novas revelações, das profetadas, abra mão de seguir o que está no seu coração. Só não abra mão do que a palavra de Deus te instrui a fazer. E aí nós temos que conhecer mais a Escritura para poder saber o que ela nos instrui. Segundo ponto, a palavra de Deus ela é o referencial diante das circunstâncias da vida. Como nós falamos, nessa relação de Deus com as pessoas lidaram com todo tipo de situações, a qual nós lidamos também. E essas situações, elas nos ensinam. E aí, cumpre-se em nós aquilo que Paulo está dizendo, que a palavra de Deus ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A gente aprende a maneira certa de viver a partir da verdade que ela nos ensina, das relações que as pessoas tiveram. É interessante, por exemplo, que os evangelhos falam muitas coisas a respeito de Jesus, como Jesus se relacionou com as outras pessoas. Nos evangelhos a gente encontra vários tipos de problemas que as pessoas enfrentaram, e quando encontraram Jesus, teve a solução dos seus problemas. E aí de repente você se identifica dentro de um desses problemas. Ela passa a ser o referencial para dizer, dentro dessa situação que você está sofrendo, teve essa. E a solução foi a fé em Jesus Cristo. A solução foi essa outra. Eu sempre recomendo jovens a ler bastante o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios é a história de uma pessoa ensinando, né, seu filho coisas da vida. E aí, se você aprende essa sabedoria do Provérbios relacionada a coisas práticas da vida, você ganha sabedoria para lidar com um monte de situações. Um monte de situações. Hoje a gente só quebra a cara se a gente quiser, se a gente for teimoso. Porque o que existe nas Sagradas Escrituras de experiências referenciais para a gente poder se basear é muito grande, é muito grande. Eu até digo que a gente tem que decorar alguns textos das Sagradas Escrituras, né? Ter de cor, né? A expressão de cor quer dizer de coração, né? Ter no coração as Sagradas Escrituras, que era como o judeu tinha. Como eu falei, Timóteo, ele aprendeu a Sagrada Escritura com 5 anos, aí com 13 ele fez o Bar Mitzvah. Nesses 8 anos, ele estudou exaustivamente a Sagrada Escritura para decorá-la, porque o Bar Mitzvah é ele falar da lei de cor. Ele fala a lei de cor. Claro que não é toda a Sagrada Escritura, né, gente? É só a Torá, né? Só, né, os mandamentos, né, da Torá de Deus. Mas já era muita coisa. Já era muita coisa. Então, a gente aprende quando é criança algumas historinhas do Jonas na baleia, né, de alguma coisa assim. Agora que a gente é adulto, a gente tem que decorar outras histórias. História de Davi, história de Paulo, história de Jesus, principalmente. A história de alguns outros homens e mulheres nas Sagradas Escrituras. Você tem um livro de Juízes, tem a história de várias pessoas ali, né? E cada uma delas mais impressionante do que a outra. Então ela pode ser esse referencial para que a gente possa aprender certas coisas e nos conduzir por intermédio delas. Porque a gente vive numa cultura, numa sociedade desorientada. A gente vive numa cultura e numa sociedade perdida, confusa, né, com muitos discursos. Hoje tem essas guerras de narrativas,
E a gente não tem que se pautar nessas narrativas da sociedade e da cultura. A gente tem que se pautar na narrativa bíblica. Aprender com ela. E aplicá-la nas nossas vidas pessoais. Nossas vidas pessoais. Porque, como dizia C.S. Lewis, o problema é que muitas pessoas usam a Bíblia para examinar os outros e não a si mesmo. Né? Eu leio a palavra de Deus para aplicar na minha vida, não para ficar julgando os outros. Eu vou dizer de novo essa palavra do C.S. Lewis. O problema é que usamos a Bíblia para examinar os outros e não a nós mesmos. Que seja um puxão de orelha para nós, né? De vez em quando acontece aquele negócio assim, o pastor pregou uma mensagem muito boa, pena que o irmão não estava aqui para ouvir. Né? A palavra de Deus é para você. O que você entendeu e que achou bom, foi o que Deus quis que você entendesse, não que o outro entendesse. Porque o outro pode até entender outra coisa. Todos nós temos nosso próprio filtro, e o Espírito Santo sabe qual é o nosso filtro de interpretação das coisas. O Espírito sabe como nós aprendemos, como cada um, porque cada um aprende de uma forma diferente, né? O Espírito Santo sabe como a forma como você aprende. Ele sabe qual é a palavra que atinge você. Então se preocupe em você ouvir e aplicar na sua própria vida. Não se preocupe com o outro, porque Deus está tratando com o outro da forma como Deus sabe tratar com o outro. Terceira coisa que Paulo ensina a Timóteo, através desse ensino sobre a Sagrada Escritura, é que conhecer a palavra, praticá-la, resulta em preparo para uma vida de mudança de atitudes. Se a palavra de Deus ela serve para isso, né? Para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, isso é para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? Naquela outra tradução que eu trouxe, diz que é para que nós sejamos completamente preparados e prontos para fazer todo tipo de boas ações. A palavra de Deus, ela exige de nós mudanças de atitude. Ela exige de nós uma nova forma de viver, individualmente e da própria igreja. A igreja precisa também se voltar de vez em quando à palavra de Deus. Tem uma figura na mitologia grega que é do Janus. Não sei se vocês já viram a imagem do Janus, né, do deus Janus. O deus Janus foi o que inspirou o nome para o mês de janeiro. Por quê? Porque o deus Janus tem duas faces. Tem a parte da frente e tem uma face na parte de trás. É um Deus que ele olha para frente e também está sempre olhando para trás. O mês de janeiro é isso. É uma transição entre o que está para trás e o que vem para frente. E o que vai adiante, né? É o futuro e o passado. O mês de janeiro é essa transição entre o futuro e o passado. A igreja ela tem que ter essa percepção de olhar para o futuro, mas nunca esquecendo o seu passado bíblico, a sua realidade bíblica, o seu ensino bíblico. Para ela estar sempre se reformando à luz das próprias Sagradas Escrituras, para se corrigir segundo as próprias Sagradas Escrituras. Porque a lógica de, às vezes, as igrejas crescer hoje em dia é querer fazer invencionices sem a base escritural. Tem igrejas que investem mais em marketing do que em Bíblia. Tem pastores que é mais especialista em autoajuda do que nas Sagradas Escrituras. E a Bíblia não é um livro de autoajuda, é um livro de ajuda do alto, né? É diferente. Porque o homem não pode se autoajudar, né? Esse homem que tenta se autoajudar só tem destruído o mundo e destruído vidas. John Piper diz que se queremos que o nosso ensino e testemunho produza efeitos, devemos permanecer fiéis à palavra revelada de Deus. Então nós temos que ser fiéis à palavra de Deus e deixar que essa palavra de Deus nos transforme para que a gente tenha uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Que as nossas ações se pareçam cada vez mais com as ações de Jesus Cristo. Esse mesmo Paulo que está ensinando a Timóteo a se voltar para as Sagradas Escrituras é o mesmo que diz: sejam meus imitadores como eu imito a Cristo Jesus.
As Escrituras, que é a palavra escrita, a respeito daquele que foi a palavra encarnada, ela está nos ensinando a viver como Jesus viveu. Nós temos que ser igual a Jesus. Às vezes os nossos olhares estão em muitos aspectos nas questões religiosas, né? A gente se preocupa muito em ser religioso e não se preocupa em ser como Cristo. E eu já falei aqui em outros momentos que às vezes ser religioso exige certas coisas que a Bíblia não exige de nós. Ser cristão não é ser religioso. Claro que o cristianismo está dentro de uma religião. O cristianismo é uma religião. Mas a ideia é que a gente se pareça mais com Cristo do que aspectos da religiosidade. Porque a religiosidade, ela leva muitas vezes a eu já falei isso, né? Essas intolerâncias, a esses sectarismos, isolamentos, fazendo aquela diferença entre nós e eles. E não é assim. As Sagradas Escrituras, ela nos faz ser igual a Cristo, inserido na cultura para transformar a cultura. Jesus não foi uma pessoa isolada como os essênios da sua época, né? Tinha um grupo religioso de essênios na época de Jesus, que eram grupos isolados, grupos que iam para o deserto para se afastar do pecado do mundo. Jesus não, Jesus viveu no meio da sociedade, no meio da cultura. Não fez acepção de pessoas, Jesus. E dentro dessa vivência com essas pessoas, tinha atitudes corretas para com aquelas pessoas poder ensiná-las o que agradava a Deus. O que agradava a Deus. E aí nós também temos que aprender da mesma forma. Para a gente concluir, não se satisfaça com o simples correr dos olhos pelas páginas das Sagradas Escrituras. Não. Examine as Sagradas Escrituras. Estude as Sagradas Escrituras. Ore juntamente com as Escrituras. Não é? Deixe ser iluminado pelas Sagradas Escrituras, para que essas verdades, elas inculquem na nossa cabeça. Que era aquilo que os judeus tinham que fazer a respeito dos filhos, né? Lá em Deuteronômio capítulo 6 diz, né? Ensina as Escrituras, os mandamentos aos teus filhos, quando estiver deitado, estiver sentado, né? Até inculcar na cabeça. Que a gente inculque as Sagradas Escrituras na nossa cabeça, para quando a gente precisar, a gente lembrar de certas verdades, certas sabedorias, certas experiências, que vai nos direcionar a viver nossa vida cristã. Para que a gente tenha um melhor relacionamento com Deus, para que a gente tenha um melhor relacionamento com a cultura, para que a gente tenha um melhor relacionamento com as pessoas, para a gente ter um melhor relacionamento conosco mesmos. Porque até a relação que a gente tem conosco mesmo, às vezes é tóxica. É cheia de dúvidas, cheia de pessimismo, cheia de autocomiseração. E a nossa relação que nós temos que ter conosco mesmo deve ser uma relação saudável. Uma relação pautada na palavra de Deus, que traz saúde para a alma. E assim vivendo, a gente vai sendo abençoado. Então, reforme-se, né? Nesse mês da reforma, reforme-se através das Sagradas Escrituras. Assuma um compromisso pessoal de crescimento espiritual. Como? Lendo a Bíblia todo dia. Assuma um compromisso pessoal de ler a Bíblia todo dia. Estudar a Bíblia todo dia. Se não tem muito tempo, pelo menos ler um capítulo. Né? Devagarzinho, vai ao longe. Pelo menos um capítulo por dia. Mas nunca deixe de passar um dia sem ler as Sagradas Escrituras, sem aprender alguma coisa com Deus. Você vai ver que você vai estar crescendo. Você pode estar praticando na sua vida, se fizer isso, aquilo que é da cultura japonesa, né? O Kaizen, né? Kaizen é aquela ideia de você melhorar 1% por dia. Você não precisa melhorar 10%, 100%. Você não precisa ser transformado de uma hora para outra. Porque isso não existe. Essa transformação de uma hora para outra não existe. Né? Então se permita 1%, 0,1%, mas cada dia aprenda alguma coisa nas Sagradas Escrituras para você ser transformado por ela. Amém? Amém. E aí você será muito abençoado pelo Senhor. Pai querido e amado, te louvo e te agradeço, ó Deus, pelas tuas Sagradas Escrituras. Porque
ao longo da história, o Senhor providenciou que esses textos chegassem a nós. Foi através de muita dificuldade, de muitas lutas, de muitas adversidades, inclusive do inimigo. Mas, como o Senhor é soberano e poderoso, o Senhor fez as Sagradas Escrituras chegar a nós. Nós vivemos num tempo privilegiado, Senhor. Privilegiado por conta de termos um texto que podemos ler. Principalmente nós aqui no Brasil, em relação a pessoas em algumas partes do mundo onde é proibido ler a Bíblia, ter a Bíblia, nós somos privilegiados porque temos a Bíblia. E nos perdoa porque muitas vezes a gente tem abandonado a Bíblia numa estante, em cima de algum cômodo, ela fica lá às vezes a semana inteira, Senhor, pegando poeira, e a gente não abre para estudá-la, para se relacionar contigo, para falar contigo, para aprender contigo, para ouvir o Senhor através dos textos sagrados. Nos perdoa, mas que o Espírito Santo nos incomode todos os dias para ler as Sagradas Escrituras, nem que seja uma porção bíblica, mas para cada dia estar aprendendo mais de Ti. O apóstolo Paulo disse que eles sofria dores de parto até que Cristo fosse formado na vida dos Gálatas. Que Cristo seja formado em nossos corações ao ler as Sagradas Escrituras. E assim Cristo crescer em nós, para a nossa vida ser a vida de Cristo Jesus, nosso Senhor, através de nós. Pai Santo, abençoa meus irmãos e irmãs que vieram, Senhor, te adorar nessa manhã e ouvir a Tua palavra. Eu não sei qual a necessidade, Senhor, que cada um tem, Senhor, mas Tu sabes, Tu conheces. E que nessa hora, Senhor, Tu fale ao coração de cada um, trazendo aquela palavra, Senhor, de direção, aquela palavra de consolo, aquela palavra de ânimo, aquela palavra de poder, para que ela saia daqui diferente de como entrou. Amém. E na certeza de que sua vitória está conquistada em Cristo Jesus, aquele que é o Senhor dos Exércitos. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de meditar na Tua palavra e que o Espírito Santo a aplique em nossos corações. Nos pedimos em nome de Jesus. Amém.